gente vai dar início a essa série que o pastor Arthur propôs para os cultos da manhã, conforme já está no nosso Instagram lá. Se você não segue, procura por República CWB e você vai ficar por dentro de tudo. Vou te convidar para abrir a tua Bíblia comigo em Atos 11. É o texto que a gente vai meditar agora de manhã. Bem lembrado. Uma salva de palmas para a arte que o Fabinho fez, que ficou muito bonita. Ele está lá na escada. Os caras criativos dessa igreja, ficou muito bonita. Então fica com a tua Bíblia aberta aí, não feche ela. Se você está no teu celular, você bota um não perturbe, modo avião, alguma coisa assim para tentar não distrair daquilo que o Senhor tem para falar para a gente hoje. Atos 11, eu vou fazer uma oração aqui antes de a gente começar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e queremos que ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela atravessa a nossa alma, nosso coração. Se o Teu Espírito estiver aqui, falando através da minha vida, falando no meu coração, no coração dos meus irmãos, eu invoco a Tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Vem com mais, Jesus. O Senhor já tem feito maravilhas aqui. Está uma delícia esse culto, esse início de ano junto com os meus irmãos, mas nós pedimos um pouquinho mais, Jesus. Um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais da Tua instrução, do Teu coração amoroso, gracioso por nós, do Teu coração desejoso por transformar a nossa vida, por nos dar um ano melhor do que foi o ano passado, os outros anos, Pai. O Senhor tem um desejo de nos marcar, de nos fazer avançar no conhecimento do Senhor esse ano, de amadurecer essa igreja, Pai, de nos despertar para a missão, para a vocação que o Senhor tem para cada um. Então fala aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, por favor, tenha misericórdia de mim, fala o Senhor aqui, em nome de Jesus, amém. Então o tema dos cultos da manhã será Igreja Apostólica e Missio Dei, a missão de Deus. O pastor Arthur, na próxima semana, vai explicar um pouquinho melhor sobre o que é a Igreja Apostólica, sobre a missão de Deus, mas o texto de hoje já está totalmente imerso nessa temática. E o tema para a nossa reflexão de hoje é uma pergunta: estamos resistindo à missão de Deus? Será que estamos resistindo à missão de Deus, a Missio Dei? Então lê comigo, acompanha aí Atos 11, a gente vai ler dos versos 1 até o 18. Atos 11, 1 fala assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer do céu um objeto como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Envie alguém a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso,
acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Até aqui, amém. Então, meus irmãos, uma das principais marcas da igreja apostólica, da igreja do Novo Testamento, é a pregação do Evangelho. E essa talvez esteja entre as principais funções da missão de Deus através da igreja. No poder do Espírito, a igreja avança proclamando o Evangelho do Reino, pelos 4 cantos da terra. É através do anúncio da obra de Cristo, no poder do Espírito, que o reino de Deus é estabelecido, que o reino de Deus avança. Então Deus escolheu que seria assim, através da pregação, que os eleitos dele seriam atraídos para si. Então Deus tem os seus eleitos espalhados por toda a terra, judeus e gentios, e através de homens e mulheres super cultos, super simples, que estão anunciando o puro, fiel Evangelho de Cristo, as pessoas estão sendo atraídas a Ele. Amém? Então o texto que a gente leu hoje, ele relata a primeira conversão de um gentil no Novo Testamento. Então, só para a gente recapitular, os judeus eram o povo da aliança, o povo de Deus, certo? O ministério de Jesus se dá praticamente todo voltado para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a gente vai ver durante a reflexão que há diversos indícios, diversas falas de Jesus já abrindo uma janela de graça para aqueles que não eram os judeus, para aqueles que não eram o povo da aliança. O Antigo Testamento também está recheado de profecias, de palavras a respeito de todas as nações. Não é somente Israel que seria abençoado, não seria somente os israelitas, os hebreus que seriam atraídos a Deus. Mas, enfim, a prova viva disso tudo é a gente aqui hoje. Talvez tenha mais de 100 pessoas, todos gentios, não deve ter nenhum judeu aqui. Então o Evangelho chegou até nós, a mensagem de Cristo chegou até nós, mudou nosso coração. Aqui, muito longe de Israel. E Pedro, ele faz essa defesa diante desses questionamentos que aqueles judeus fizeram a ele, porque Cornélio, um centurião romano, tinha sido convertido a Cristo. Então, o cara trabalhava para Roma, o cara era um gentil, e era de se esperar que qualquer judeu recém-convertido a Cristo tivesse um tipo de resistência com o cara. Pensa que os judeus, eles eram extremamente unidos, eles eram um povo que prezava muito pela pureza cultural, pela pureza histórica, pela pureza da palavra, por não se contaminar. Durante todo o Antigo Testamento, Deus está falando: não se contaminem com as outras nações, com os ídolos das outras nações, não se deem em casamento com pessoas de outras nações, porque senão vocês vão começar a adorar o Deus deles. Toda a Bíblia passa por isso, essa ideia de Deus cuidando do povo para que ele não caísse na idolatria dos povos pagãos. Então Cornélio, um centurião romano, é convertido a Cristo, lá no início da igreja. E o que fica evidente para nós é que Deus queria salvar, sim, os seus judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também os gentios. Então, esse texto nos relembra hoje que Deus está em missão, antes de qualquer missionário enviado, antes de qualquer pastor mandado para longe, para os lugares mais remotos da terra. Antes de tudo, Deus está trabalhando. O objetivo dele é encher a terra toda com a presença dele. Encher a terra toda da glória dele, não apenas Israel. E para isso que o mundo foi criado. E apesar do pecado original de Adão e Eva, Deus prometeu, como um ato missionário, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O problema do pecado seria solucionado lá no descendente da mulher, em Jesus Cristo, milhares de anos depois. Essa é a missão de Deus. Então Ele mesmo está em missão, através do seu Filho Jesus, e Ele continua hoje a missão dele, a missão de Deus através da sua igreja, no poder do Espírito Santo. Trindade toda em missão, desde que o mundo é mundo. E essa missão envolve toda a terra, envolve o Brasil, envolve Israel e todos os cantos da terra. Abacuque 2,14, o profeta diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E pensando na pregação da palavra e como Jesus é a própria palavra encarnada que andou e habitou entre nós, o Bonhoeffer fala que a palavra, ele se referindo a Cristo, a palavra sai em busca de seres humanos para acolher. A palavra, Cristo encarnado, sai em busca de seres humanos para acolher. E essa é uma das virtudes, das características da palavra pregada também.
milhares de igrejas estão se reunindo nesse momento e tem palavra sendo pregada, e essa palavra no poder do Espírito está atraindo, está buscando os perdidos para si, está chamando os pecadores ao arrependimento. Cristo é a palavra que saiu em busca dos seres humanos e hoje a palavra continua pelo Espírito dele. E qual que era o anúncio da palavra que Cristo pregava? A gente leu diversas vezes já hoje de manhã, Jesus, João Batista, o que eles pregavam? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então aquele que é o verbo, Cristo, anunciava uma mensagem, o evangelho é uma boa notícia, e esse é o meio pelo qual ele decidiu chamar para si os perdidos. Então tem o jeito que Deus chama para si os eleitos, que é através da pregação do evangelho, e tem o jeito que os eleitos, o jeito que as pessoas recebem a pregação do evangelho, que é com fé e com arrependimento. Tem um jeito de Deus da coisa acontecer. Tem um jeito, um único jeito de Deus do reino dele avançar. É através do poder do Espírito Santo dele na ministração do Evangelho, na pregação da palavra. E tem um jeito das pessoas receberem essa mensagem que é com fé e com arrependimento. Então, desde que o mundo é mundo, meus irmãos, a gente tenta criar inúmeros meios alternativos para solucionar os problemas da humanidade. São novas religiões, sei lá quantos bilhões de religião que existe, novas ideias, novas ações práticas, a gente tenta e fazer muita coisa. Mas não há atalho. O único jeito de ingressarmos no reino de Deus é nascendo de novo. Esse é o diálogo de Jesus com Nicodemos em João 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O único jeito é através do arrependimento e de fé. Esse é o novo nascimento do cristão. Eu espero de coração que o Espírito toque corações nessa manhã aqui, que pessoas que ainda não conhecem a Ele sejam regeneradas, nasçam de novo, recebam o dom da fé, recebam o dom do arrependimento, em nome de Jesus. Então, pensando agora mais para o nosso texto de novo, leia comigo, acompanha aí, não feche tua Bíblia. Os versos 1 ao 3 diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, você está maluco? Como que você faz um negócio desse? Então, como eu comentei anteriormente, só para a gente embasar isso, Jesus diversas vezes anunciou e demonstrou uma graça presente e futura aos gentios, a nós. Em Marcos 7:24, tem o episódio da mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, opressa, oprimida por demônios, e ela clama a Jesus que Jesus libertasse a filha dela. Só que ela era uma gentia, ela não fazia parte do povo de Israel. E o ministério de Cristo é um ministério para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas esse é um dos momentos em que uma janela de graça se abre. E é aquele diálogo, no mínimo estranho, que Jesus fala: eu não posso pegar do pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ela fala: tudo bem, me dá uma migalha, qualquer coisinha. E aí Jesus se impressiona com aquela mulher e ele fala: meu Deus, vá, tua filha está liberta, ela está salva, está tudo certo. Em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, ele diz que será pregado este evangelho por todo o mundo e então virá o fim. Então o evangelho, a mensagem do reino não era restrita aos judeus, mas ela deve ser pregada para todo o mundo, para que então venha o fim. O Antigo Testamento também fala, eu peguei 2 de cada, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui. Tem muita referência aos gentios durante toda a Bíblia. Em Isaías 2, o profeta Isaías diz que nos últimos dias virão pessoas de todos os povos para Sião, para aprenderem sobre os caminhos do Senhor. Aquela música que a gente canta: e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governa. Tem que tocar essa música, que ela é muito boa. Em Isaías 56, o profeta também diz que aos estrangeiros que se aproximarem do Senhor, Deus aceitará seus holocaustos e sacrifícios, porque sua casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra o episódio de Jesus no templo? Os caras transformaram o templo num mercado, numa bagunça. Jesus chega virando as mesas, expulsando os caras, expulsando os bichos, e eles falam: o que vocês fizeram? Isso aqui é a casa de oração, é a casa de oração para todos os povos. Jesus faz referência ao profeta Isaías 56. A casa de oração dele é uma casa para todos os povos, e não apenas para os gentios, para os judeus. Então esses irmãos da circuncisão que interrogam, que questionam o apóstolo Pedro,
eles eram sim judeus convertidos ao cristianismo, judeus cristãos, porém eles mantinham algumas tradições do judaísmo, que não era mais necessária ser mantida. Como, por exemplo, a circuncisão. O cortar do prepúcio, do pênis, do nenê, lá no início, ou de um judeu convertido depois de velho. Não precisa mais fazer isso. E esses caras mantinham esses hábitos, dentre outras tradições. E é por isso o choque. Como assim, Pedro? Você é um judeu? Você andou com Jesus, você é o chefe dos apóstolos, você comeu, você foi na casa de gentios. Você está maluco? O que você está fazendo? E aí, muitas vezes eu acho que a gente incorre nesse risco também de, como esses judeus da circuncisão, nós nos apegarmos demais à nossa cultura, à nossa tradição ou à nossa história. Os judeus, eles eram muito agarrados a essas coisas e ainda são até hoje. E talvez esse apego demasiado com a própria cultura, a própria história, mantinha o coração desses caras duros para a verdade que Deus está chamando para si gente de todas as nações. Gente, eles tinham sido avisados, o Antigo Testamento todo fala sobre isso. O ministério de Jesus diversas vezes dá essa ênfase de que não era apenas para a casa de Israel o reino de Deus, mas o coração dos caras estava endurecido por causa do apego deles com a própria cultura, a própria história. E a gente pode correr o risco de acabar fechando a porta do reino de Deus, para essas pessoas diferentes da nossa cultura, da nossa história, do nosso tipo de família, ou da tradição da nossa igreja, da nossa fé reformada e blá, blá, blá. A gente é apegado demais a essas coisas e a gente levanta muros, impedindo que as pessoas se aproximem, que as pessoas cheguem a Cristo, que as pessoas adentrem ao reino de Deus. Mas Deus está chamando para si gente de todo tipo, amém? Por isso não é errado você estar com pessoas diferentes de você. É exatamente o contrário que deve ser feito. Você precisa estar com pessoas diferentes de você. A mensagem do Evangelho é uma mensagem, então o Evangelho não é um negócio que você recebe, coloca e senta em cima para não fazer nada, sabe? É uma mensagem, é algo dinâmico, é algo vivo, é algo que precisa ser proclamado. E ele precisa ser proclamado para quem? Para quem está doente. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E essa é a missão da igreja, mas é claro que tem um jeito certo de fazer isso, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente. Então, nesse primeiro bloco, a gente vê Pedro sendo interrogado por esses irmãos cristãos judeus que mantêm algumas tradições. A partir do verso 4 até o 16, nós não vamos ler tudo, que não vai dar tempo, mas eu vou dar uma recapitulada. Pedro apresenta a defesa a esse questionamento. Isso tudo está no capítulo 10. Se você ficar interessado, se depois você chega em casa, você lê o capítulo 10 e o 11 de novo, que eles basicamente contam a mesma história. Aqui uma versão resumida, um pocket. Então o apóstolo Pedro está lá, foi orar, aí deu fome, ele começa a fazer um rango e pum. Quem que assistiu Wandinha? Levanta a mão. Levanta, não tenha vergonha. Wandinha, o seriado? Então vocês sabem que ela tem umas visões do nada, né? Ela para e pum, para trás. Pedro estava lá fazendo uma comidinha e ele tem uma visão, um êxtase. E nessa visão, ele vê um grande lençol sendo descido do céu com quadrúpedes, com feras, com répteis e com aves, animais de todas as espécies. E Deus diz para ele, Pedro, mate e coma. Aí Pedro responde, como assim? Nunca entrou nada impuro na minha boca, nem imundo. O que você está falando, Deus? Como que eu vou me envolver com esse tipo de animal? Imundo, impuro, sujo? E a resposta de Deus, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Para a gente entender um pouquinho melhor, no Pentateuco, em Levítico, no capítulo 11 especificamente, Deus dá uma série de ordenanças para o povo de Israel, para que eles não lidassem com certos tipos de animais e não comessem outros certos tipos de animais. Com o objetivo do quê? De preservar o povo de se contaminar com a cultura dos povos pagãos. E também por questões de higiene, de saúde, sei lá, não devia ser tão seguro você comer um porco naquela época, né? Um quanto de doença aquilo podia dar. Então, se você ler Levítico 11, vai estar lá escrito uma série de restrições alimentares, dietéticas para os judeus. Então, ele mostra esses animais impuros, que eles não podiam nem ao menos ser tocados, e outros que não podiam ser comidos. Então, essa visão cheia desses animais, ela era no mínimo constrangedora para Pedro. Tipo, pô, eu guardei a tua lei, eu sou um judeu raiz aqui, como que você quer que eu lide com isso aqui? Como que você quer que eu coma esses animais? O que você está falando, Deus? O que está acontecendo? Porém, Deus fala, não considere impuro aquilo que eu purifiquei.
Então, meus irmãos, na nova aliança, Deus aboliu essas restrições dietéticas que os judeus seguiam. Não precisa mais, está tudo bem. Pode comer, pode ter animalzinho de estimação, claro, né, com sabedoria, cozinha direitinho, assa direitinho, tem um bom senso. Segundo, essa simbologia da visão mostra que Deus torna possível a unidade da igreja entre judeus e gentios. Os judeus eram considerados o povo puro, o povo que recebeu a lei, o povo que tinha o templo, o povo que tinha os ritos. E quem não era judeu era considerado impuro. Então essa visão diz respeito a isso. A Deus informando a Pedro, relembrando Pedro, tipo, cara, não, agora é possível. Não tem mais muro, não tem mais separação. Não tem judeu, nem gentil, escravo, livre, homem ou mulher. Esse é o muro que Jesus derrubou. E o mesmo sangue de Cristo é o sangue que purifica tanto judeus como gentios. Acompanha comigo o verso 11 ao 15. Atos 11, 11, 15. 11 ao 15, vamos lá. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Até aqui. Então, da mesma forma que Pedro teve um êxtase, tipo, Vandinha, Cornélio também tinha recebido uma iluminação, uma revelação de Deus. Um anjo apareceu para ele, como a gente leu anteriormente, ele falou, vai atrás de Simão, em Jope, que o cara vai te falar umas palavras através das quais você será salvo. Então, acontecem duas manifestações sobrenaturais aqui. Então, esses caras que relatam o versículo 11, pararam 3 homens diante da casa de Pedro, são caras enviados por Cornélio. Ele era alguém de uma patente alta, de um cargo alto, ele enviou os seus servos a fim de que os caras fossem procurar Pedro, para que depois ele pudesse também encontrar Pedro e ouvir aquilo que Pedro tinha para falar. Então, vamos lá, verso 13. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse, envia alguém a Jope, e eu estou repetindo o que eu acabei de falar, né? E mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. 15. Quando comecei a falar, olha a ênfase em palavra, em fala. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Algo maravilhoso acontecendo aqui, meus irmãos. Primeiro, um anjo falando para Cornélio. Depois, o Espírito falando para Pedro. E por fim, Pedro começa a falar e o Espírito cai sobre todos aqueles caras. Então estava Cornélio, os servos dele e também mais alguns irmãos junto de Pedro. O Espírito caiu de novo sobre todo mundo, como ele caiu lá no Pentecoste, lá em Atos 2. Então perceba como Deus tem um papel principal nessa história, porque ele manda um servo dele falar com Cornélio, um anjo, e depois o Espírito dele fala, vai, levanta Pedro, e vai sem hesitar com esses caras. Percebam como Deus está atuante, ativo, em todo momento na missão, que é dele, que não é nossa. Se fosse nossa, meu Deus, a gente estava lascado. É uma missão de Deus, e ele capacita, empodera seu povo para cooperar no trabalho com ele. É interesse de Deus salvar, porque Deus é cheio de misericórdia. A gente às vezes até tem, mas é muito limitada. O nosso amor é muito rasinho, a nossa compaixão é muito pouca. Deus sim, é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de compaixão. E é interessante também porque Pedro não hesita, como ele relata aqui o evangelista Lucas. Pedro não hesita e ele prega a palavra. Verso 16 ele diz assim, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Pedro faz referência àquilo que tinha acontecido anteriormente. João, como o pastor Arthur comentou anteriormente, batizou com água, um batismo para arrependimento, um batismo para perdão de pecados, mas viria aquele que é mais poderoso do que João e batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. E por fim, versos 17 e 18, meus irmãos, acompanha comigo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, lá em Pentecostes, Atos 2, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então perceba que Pedro e os demais irmãos judeus ali, eles têm a mente deles renovada. Aquele preconceito, aquele pé atrás com os gentios estava caindo. Jesus estava derrubando, o Espírito estava derrubando aquilo, mostrando que não era exclusivamente para os judeus a graça da salvação, o perdão de Cristo. Como Pedro poderia ousar resistir ao Espírito que estava atuante, que estava trabalhando?
E é interessante porque o termo resistir, ele pode ser traduzido também por impedir ou se opor. Então não é algo tão passivo, assim, tipo, apenas eu não quero fazer, Deus. Mas a palavra original, ela dá a ideia também de impedir ou de se opor. Agora, pensa comigo, Deus querendo salvar a gente de todo mundo. E imagina a possibilidade de a gente se opor, de a gente impedir Deus de fazer algo através da nossa vida. Sim, nós temos essa capacidade, meus irmãos. Nós temos a capacidade de resistir ao Espírito. Nós temos a capacidade de entristecer o Espírito, de virar igual uma parede, um coração gelado. E o Espírito não vai atuar através de nós. A missão dele não para, ele vai pular, ele vai para outro. O reino dele avança. Nada pode conter o reino dele. Mas nós sim podemos, não apenas ajudar, mas nós podemos sim atrapalhar. Não tem meio termo, não tem neutralidade nisso. Ou você está ajudando, ou você está somando, ou você está atrasando, ou você está atrapalhando, você está impedindo a ação do Espírito através da tua vida. Impedindo a ação do Espírito de fazer o reino dele avançar por todos os lugares, dentro da igreja, na tua família, no teu ambiente de trabalho, seja lá onde for. Será que a gente está resistindo ao Espírito, meus irmãos? Resistindo à missão de Deus? O Espírito guiou Pedro para pregar para aqueles judeus, para aqueles gentios por quem eles tinham aversão, por quem eles tinham repulsa. O Espírito levou Pedro para pregar por gente difícil. Talvez o problema da gente seja falta de graça, seja falta de compaixão, seja falta de amor pelas pessoas. Mas eu acho que há um outro problema, e talvez o principal problema que a gente enfrenta, no que diz respeito à missão de Deus, ao reino de Deus, à pregação da palavra, que nós não acreditamos mais que pregar é necessário. Talvez a gente não acredite mais que as pessoas só são convertidas através da pregação do Evangelho. Porque talvez elas não precisem de um Salvador, afinal, o cara é bom, ele é bonzinho, ele faz umas coisas boas, não maltrata ninguém, não bate em mulher, não bate nos filhos. Vai dizer, a gente não está, afogado nisso, nessas ideias, porque senão a gente estaria pregando para todo mundo, sabe? Será que de fato a gente acredita na pregação do Evangelho como meio de Deus chamar os pecadores ao arrependimento? O verso 18 fala que Deus concedeu o arrependimento para a vida. Deus concedeu o arrependimento para a vida através daquela pregação. Então, se nós não pregarmos o que Deus ordena, nós vamos nos opor ao que Ele está fazendo. Nós vamos resistir ao Espírito, vamos entristecer o Espírito, nós vamos impedir a ação dele através das nossas vidas. Lembra que eu disse no início? Há um jeito de Deus chamar os pecadores para si. E o jeito dele é através da pregação da palavra. E é um jeito de nós recebermos essa pregação, com fé e com arrependimento. Ponto. Não tem mais, não tem um plus, não tem um parênteses, não é assim. Não tem outro jeito das pessoas nascerem de novo, das pessoas serem trazidas ao reino de Deus, senão através da pregação do Evangelho. E sobre a pregação do Evangelho, volta comigo aí, capítulo 10, talvez esteja na mesma página que você está. A gente vai ler o finzinho do conteúdo da pregação de Pedro para aqueles gentios. Capítulo 10, no verso 42, fala assim, então só para reforçar, a gente está falando da mesma história, tá? Não estou indo para outra história, ali ela só está mais detalhada. 10, 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, quem crer nele recebe remissão de pecados. Essa é a forma da pregação apostólica, essa é a forma que a igreja apostólica avança. Anunciando que, primeiro, Jesus é quem nos manda pregar. E manda pregar o quê? Que Deus constituiu Cristo como juiz de vivos e de mortos. E que só através do nome de Cristo as pessoas podem receber remissão, perdão dos seus pecados. Meus irmãos, a verdadeira pregação do Evangelho, se vocês pararem para pensar, ela é muito contrária a tudo que a gente vive hoje, a todos os discursos que a gente vive, que a gente ouve por aí. Ela bate de frente, ela incomoda de fato. Ela vai completamente contra o que nossa cultura prega.
Quero citar um trecho de um livro, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. E ele fala o seguinte: não é mais apropriado que adotemos a atitude de uma pessoa humilde que busca a verdade, mantendo a mente aberta, disposto a ouvir tudo que vem das diversas experiências religiosas da raça humana. Não é mais honesto, como também mais humilde, deixar de pregar. E, em vez disso, participar do diálogo, ouvindo as experiências dos outros e oferecendo a nossa, não para desqualificar a deles, mas para enriquecer e ser enriquecido pela troca de experiências religiosas. Somente uma mente aberta pode esperar alcançar a verdade, e o dogma é o inimigo da mente aberta. Sem rodeio, vários de nós não acreditam mais que é necessário pregar o Evangelho. Vários de nós não acreditam mais que vai haver um dia que Jesus vai exigir de nós uma prestação de contas. Vários de nós não acreditam que aquela pessoa amada, próxima de nós, mas que não crê em Cristo, ela vai ser lançada ao inferno. Gente, eu não estou falando nada novo para nós aqui. Não estou inventando a roda, por mais que talvez esteja escassa essa temática nos nossos dias, eu não estou inventando nada. Isso continua sendo tão verdade como era lá para a igreja do início. Isso era o que motivava os caras para pregar, porque eles, cheios de amor, vendo a necessidade das pessoas de nascerem de novo, de pertencerem a Cristo, eles pregavam, por mais doída que seja, por mais dura que fosse aquela mensagem, eles amavam de fato. E a gente hoje acha que ama, sendo tolerante, sendo compassivo, sendo amigo de todo mundo. E aqui não é um convite para ninguém ser babaca, tá? Porque eu sei que tem muita coisa errada que fazem com a pregação do Evangelho. Entretanto, ela não é um negocinho gostosinho de se ouvir. Você ouvir que você é um pecador, porque você se rebela contra tudo que Deus é, contra tudo que Ele exige, e que você precisa crer num cara que foi morto, nu, pendurado, crucificado na cruz, porque Ele morreu por causa dos teus pecados, é muito confrontador. Isso te arrebenta. Isso, na hora, cutuca o teu ego, cutuca o teu orgulho. Você pensa, jamais, não faço nada de mal, eu sou uma boa pessoa. O que eu preciso de perdão de pecado? Eu ajudo um cara aqui, um outro lá, eu faço um pix para o cara no sinaleiro, sei lá. Você pode completar aí com qualquer coisa. A gente não acredita mais nessas verdades, porque senão a gente estaria pregando o Evangelho, basicamente. E eu falo a gente, porque eu estou inteiro nisso aqui. Tento manter relações fora da igreja intencionais, mas é muito difícil. É muito difícil. Você fica naquela, eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero caminhar com ela, não quero ser... E você não precisa ser um crente bitolado, que não participa de uma festa da família, que não vai num lugar X, que não vai num lugar Y. Mas entendam que estar nesses ambientes, ser uma pessoa descolada, um crente que não é bitolado, isso por si só não vai redimir ninguém. A tua amizade, por melhor que seja, por mais que você aceite essa pessoa, por mais que você seja alguém agradável, por mais que você seja um crente descoladinho, você não vai resolver o principal problema da alma daquela pessoa. Talvez os nossos amigos, os nossos familiares estão indo para o inferno com a nossa amizade, com a nossa tolerância, com a nossa graça estendida, com a nossa forma de amar essas pessoas. Isso não vai resolver o problema central da vida das pessoas, meus irmãos. Só tem uma única coisa, só tem um único que pode resolver. E a nossa missão é anunciar isso para as pessoas. Somos uma igreja evangélica, uma igreja que crê no Evangelho de Cristo, que crê numa boa notícia, e não falamos nada para ninguém. Nada que pode transformar de fato, nada que pode gerar vida. A gente está negando aquelas pessoas, negando algo a elas. Aquelas pessoas que nós supostamente amamos, a única coisa que pode livrar elas do juízo, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Como o pastor Arthur compartilhou essa semana, há muitos cristãos e pastores que estão mudando mandamentos, alterando, relativizando a moral, negando a suficiência das Escrituras, reinterpretando passagens que ordenam o negar a si mesmo, para provar pecados que estejam culturalmente na moda. Jesus falou que o caminho é estreito e os caras estão tentando largar. Só que esse caminho é um caminho de perdição. E muitas pessoas estão trilhando esse lugar. E infelizmente no nosso meio a gente tem gente também que está com essas mentiras
grudada na mente. Junto da verdade, tem coisa ruim ali no meio e nós precisamos de uma purificação, a gente precisa da renovação da nossa mente. A gente precisa de arrependimento, porque a gente corre o risco de, talvez numa boa intenção, estar tentando amar e se relacionar com pessoas, e a gente está fazendo mais mal para elas do que bem. E talvez a gente pode gastar uma vida ouvindo dessas heresias e dessas falsas pregações do Evangelho, que tem algo, um aditivo, algo que adultera a mensagem, e elas vão gastar a vida inteira delas pensando que elas estão em Cristo, que elas estão vivendo de fato no Evangelho, no reino de Deus, mas não estão. Vão gastar uma vida inteira sendo enganadas, sendo iludidas. A gente precisa se atentar a isso. Nós precisamos retornar às origens e não nos deixar levar pelas correntes atuais. A gente precisa retornar para a missão apostólica da igreja, meus irmãos, anunciando o mesmo evangelho que os apóstolos anunciavam. Não é diferente hoje. Todo mundo precisa de perdão, como naquela época, precisa de perdão hoje. Só tem um jeito, crendo em Jesus Cristo para a remissão de pecados, recebendo essa mensagem dura, com arrependimento e com fé. Mas é uma mensagem, sim, que nos enche de vida quando é recebida. É uma mensagem que nos enche, é a plenitude de vida, os rios de vida do Espírito fluindo do nosso interior. Como a mulher samaritana que encontrou Cristo, Cristo entra no coração dela, Cristo resolve os problemas da vida dela, ela tinha um monte de marido, uma vida toda errada. Jesus não mede as palavras, ele fala a verdade, obviamente com graça, com amor, mas ele fala a verdade. Chama o teu marido, eu não tenho marido. Ele, como que você não tem? Aquele cara que está lá não é teu marido, você já teve outros 5 maridos, tua vida está tudo errada, mulher. Tua vida está tudo errada. Mas venha que eu vou te dar uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede de nada. Aquela mulher encontra a vida, ela encontra a graça de Jesus, ela é cheia. E Jesus fala que do interior dela fluiriam rios de águas vivas. E depois daquele encontro, o que a mulher faz? Ela volta para a aldeia dela e começa a anunciar para todo mundo. Vejam, eu acho que eu encontrei o Messias. Eu acho que eu encontrei o Messias. Do interior dela estavam fluindo rios de água viva. Nossa, a gente está travado, tem uma comporta, tem uma porta que não tem rio nenhum fluindo de dentro de nós. E talvez um pouquinho da água que flua, às vezes é uma água contaminada, com coisas que não saciam a sede, que são meros lenitivos. É como tentar tratar um câncer terminal, uma metástase com uma dipirona. Não vai resolver o problema de ninguém. Se não vier alguém arrancar aquele tumor de lá de dentro. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. E Ele quer fazer isso através de todo mundo que está aqui. Esse é o sacerdócio universal dos crentes. Isso não é coisa para o missionário da Jocum, que está na África, não é coisa para o pastor, para o presbítero, não. É para todos nós. Para todos nós, irmãos. E talvez assim a gente veja novamente o reino avançando, como nos dias dos apóstolos. Gente se convertendo no nosso meio. Demônios sendo expulsos. Jesus andava, os demônios corriam. Ou os demônios chegavam e se prostravam diante dele. Milagres acontecendo, cura acontecendo. Nós oramos por cura aqui hoje. Eu quero ver isso acontecer de fato. Não só na Bíblia. Quero ver isso acontecer no nosso meio. Pessoas desapegadas dos bens e se importando com os mais vulneráveis, como era na igreja primitiva. E missionários, sim, sendo enviados para os 4 cantos do mundo. Um verdadeiro avivamento, de fato, o reino de Deus chegando aqui. Vocês acham que é possível isso? Eu também acho. Então, quero te convidar a ficar de pé para a gente orar. Meus irmãos, se a gente ficar enxugando gelo aqui, ninguém vai para lugar nenhum. Vocês vão ter vindo aqui perder tempo. E a gente pode passar mais um ano perdendo tempo da nossa vida, achando que a gente está vivendo de fato algo e a vida vai passar, e a gente é enganado com um monte de coisa. Não dá. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Essa é a única forma de nós não sermos condenados no último dia. É crendo no sacrifício dele, é entendendo a condição que todos nós estivemos um dia ou hoje estamos de pecador, de rebelde diante de Deus, de distante de Deus, entendendo que nenhuma boa ação que você faça, por melhor que você seja, pode te levar de volta a Deus. Nada que você faça, apenas o sangue de Jesus te lavando, te purificando dos teus pecados. Não tem jeito, e a gente precisa ser relembrado nisso. Eu queria também
que você considerasse, pensar em relações que você mantém de fora da igreja. E para a gente fazer metas possíveis, pensar em uma pessoa que você se envolve, se relaciona há anos, mas que você nunca teve coragem de fato de falar para ela que ela precisa de Cristo, ou de simplesmente chamar ela para a igreja. Eu tenho vergonha, não sei. Cara, chama para a igreja, não é errado. O Bonhoeffer diz que se a gente quer ouvir o chamado de Jesus, que a gente vá à igreja, que é o lugar onde a palavra e os sacramentos são ministrados. A presença viva de Jesus está aqui. Talvez você não dá conta de pregar para alguém ainda. Chama para cá. A minha esposa se converteu porque uma amiga dela chamou ela para ir nos negócios de adolescente. Faz 15, 17 anos que ela é convertida. Uma amiga chamou para ela ir num evento de adolescente, ela amou a igreja, ficou lá, Deus tocou a vida dela. Ela foi tirada do inferno. Porque uma amiguinha chamou, vamos para a igreja comigo. Uma coisa tão simples, cara. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Mas também a gente precisa que o Espírito transforme a nossa mente e nos limpe das mentiras e nos limpe das coisas que não são dele. E que a gente está tentando dar para as pessoas e que não está fazendo diferença nenhuma na vida delas. Que não vai resolver problema nenhum da vida delas. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, a orar comigo. Jesus, nós juntos aqui, diante da tua palavra que é viva, que é cortante, nós nos arrependemos nessa manhã por tão pouco amor que há dentro de nós. A gente acha que ama, mas ninguém tem amor maior que esse, de dar a vida pelos seus próprios irmãos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que enche. Esse é o amor que pode transformar, que pode dar sentido, que pode dar rumo. O amor de Cristo que deu a sua vida pelos seus próprios irmãos. Jesus, traz arrependimento para os nossos corações, para a nossa mente. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer isso. Eu posso ficar 3 horas falando aqui, não vai mudar nada. Agora, se o Senhor fender os céus e descer aqui nesse lugar, e tocar os nossos corações, e tocar as nossas mentes, Deus, o Senhor pode sim nos transformar. O Senhor pode sim dar o arrependimento para a vida, mesmo para aqueles que já estão em Cristo, mas que talvez estão resistindo ao Teu Espírito por muito tempo, que apagaram o Teu Espírito há muito tempo, que estão se opondo ao Teu Espírito há muito tempo. Traz arrependimento para a vida, traz vida de novo. Que do interior de cada um de nós aqui fluam os rios de águas vivas do Senhor, para que as nossas relações sejam de fato intencionais, para que a gente decida de fato amar as pessoas com que a gente se envolve na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, aonde a gente estiver. O Senhor deu algo precioso, um tesouro precioso para a tua igreja, que é a mensagem do Evangelho. O meio pelo qual as pessoas podem ser ligadas a Deus novamente. O meio pelo qual as pessoas podem ser livres do juízo, da ira vindoura. Coloca os nossos olhos, a nossa mente na eternidade. Nos lembra que isso aqui vai passar muito rápido, Jesus. Nos lembra que isso aqui vai passar muito rápido. E só o que foi construído em Cristo permanecerá. Só as obras feitas em Cristo permanecerão. Traz arrependimento para cada um de nós, Jesus. Nos dá um ímpeto, uma intrepidez, uma ousadia para anunciar a mensagem do Senhor. Mas que antes ela fira cada um de nós. Que antes ela atravesse cada um de nós. Que antes ela machuque cada um dos nossos corações. Que não seja algo genérico, algo sem sal, sem gosto. A igreja do Senhor é sal e luz. Restaura o teu povo, Jesus. Restaura o teu povo para a missão do Senhor, para a missão que o Senhor está fazendo há muito tempo e que o Senhor quer fazer através de nós. Livra-nos dos ídolos, livra-nos daquilo que a gente está agarrado e que nos impede de nos lançar e nos entregar ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais vida, o Senhor tem muito mais alegria, porque na tua presença há plenitude de alegria, Deus. Na tua presença, mas nós não estamos permanecendo na tua presença, nós estamos nos distanciando da tua presença, nós estamos entristecendo a tua presença e por isso talvez não há plenitude de alegria nos nossos corações. Só há um jeito de sermos plenos, vivos, alegres, é te obedecendo, é se submetendo ao Senhor, é nos arrependendo, é voltando para o Senhor com lamento,
batendo no peito, como aquele homem no templo, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Restaura essa igreja nessa manhã, Espírito Santo. Restaura a minha vida, restaura a vida de cada um dos meus irmãos. Faz dessa uma igreja ativa, uma igreja viva, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Faz da República uma igreja cheia do Teu Espírito e cheia do amor do Senhor. Cheia do amor do Senhor, Pai. Para que por onde a gente vá, Pai, os sinais do Senhor nos acompanhem. Os sinais do Senhor se manifestem através das nossas vidas. Ensina-nos o que é de fato amor. Ensina-nos o que é de fato misericórdia, compaixão. Ensina-nos de fato o que é isso. E enche-nos mais de Ti, Espírito Santo. Amém.